assim, que eu vou dizer? Assim, qualquer república normal, isso já teria levado a impeachment, a demissão, a investigação, é caso de polícia. Que aí foi uma grande bola fora do Trump, porque ele concorreu ao longo do ano passado com a campanha levantando a bandeira que ele escancararia, abriria os arquivos do Jeffrey Epstein, e quando assumiu a presidência, mudou da água para o vinho. Essa questão do superávit comercial, esse desequilíbrio mundial, China com superávit muito forte, vários países com déficits muito fortes, isso não tem como ser sustentado por muito tempo. Começando o URSS Retrospectiva 2025, o que esperar para 2026? Espero que todos vocês tenham tido um ótimo Natal. Eu estou gravando esse vídeo justamente no dia 25 de dezembro, pouco antes de sair de férias por alguns poucos dias. A gente recebeu várias perguntas para o URSS Responde, como sempre, meu muito obrigado. Mas já que é final de ano, eu decidi ampliar o escopo e fazer então uma retrospectiva cobrindo os principais eventos, notícias que marcaram o mundo neste ano que está acabando, os mercados, a economia global, o Brasil, porque é este momento que a gente costuma refletir sobre tudo o que aconteceu e faz os nossos planos para o ano que está chegando, principais objetivos, traçar metas e tudo isso. Então, vale colocar em perspectiva as principais notícias que inclusive a gente cobriu no canal, então o que eu vou trazer aqui é muito da nossa curadoria acerca dos principais temas de economia, mercados, investimentos, tecnologia, enfim. A gente até analisou os vídeos que nós publicamos ao longo de 2025, e eu decidi separar então esta retrospectiva com análises, comentários e já de cara ao ano que está por vir, já pensando em alguns eventos que podem marcar o ano que vem, como a gente pode se preparar. Então decidimos separar aqui em 6 macro temas. Primeiro, mercados, grandes vencedores e perdedores no ano que está acabando. Depois falaremos de Estados Unidos e governo Trump. Depois, China, aí Argentina, Bitcoin e, para encerrar, Brasil, porque obviamente é o nosso país e ano que vem promete ser bastante turbulento, como o fim de ano já está sendo. Aliás, o ano inteiro foi, né? Parece que todos os anos são bastante voláteis. Mas vamos logo aos assuntos. Eu pretendo ser bem direto aos pontos e não quero usar muitos dados, a não ser agora para começar, para repassar os grandes vencedores e perdedores do mercado de investimentos ao longo do ano, porque sim, tivemos algumas notícias importantes aqui. Vamos lá, até já cobri isso no vídeo recente, porque o grande destaque de 2025 foram os metais preciosos, que dispararam. O último vídeo que eu publiquei foi sobre este assunto, e tivemos a prata, que sobe quase 150%, o ouro também mais de 65%, assim como platina, paládio, todos esses metais com uma valorização expressiva neste ano. Depois temos aqui em grandes classes de ativos as ações de mercados emergentes, ações de tecnologia nos Estados Unidos, ações de países desenvolvidos aí fora dos Estados Unidos, aí depois as ações de large caps americanas, bonds subindo apenas 5,5% e cash, o dinheiro vivo também, que rendeu basicamente a taxa básica americana ao redor de 4,5%. Mas vale aqui dentro dessas grandes classes de ativos destacar algumas, e eu vou usar inclusive aqui a tabela do Charlie Bilello, que é muito bacana porque ele separa também aqui até por ETFs. No ano 2025, colocando primeiro o ETF GLD, então ouro, que é o grande vencedor, excluindo aí, claro, prata, que tá... Até, deixa eu botar aqui prata logo, vamos lá. Aqui, ó. Prata subindo quase 150, ouro 70, platina cerca de mais de 100. Assistam esse outro vídeo. Cobre também aqui com 38%. Editor, coloca aqui em cima o link do vídeo sobre os metais preciosos. Mas voltando para a tabela do Charlie Bilello, o que nós temos? Primeiro lugar, ouro, 68%. Mercados internacionais desenvolvidos, 31%. Mercados emergentes, 25%. Nasdaq 100, 22% quase. Ações de crescimento americanas, 19%. Bonds conversíveis, 19%. US Large Caps, então grandes empresas, 18%. De valor, 16%. Small Caps, 16%. Depois, bonds emergentes em dólares, subindo quase 14% no ano.
Ações de mid-caps 9,5%, high yield bonds americanas 8,3%, commodities 8%. Aqui, claro que energia é um perdedor neste ano, porque o petróleo caiu, até acho que eu tenho aqui o dado do petróleo, ó. Vamos lá, petróleo caindo cerca de 15 a 20% no ano, o Brent quase 17% e o WTI quase 19%. E voltando aqui, vamos lá, aí temos investment grade bonds, então bonds americanos de empresas americanas, grau de investimento com 7,8%, total do mercado de bonds americanos com 7%, aí treasuries de longa duração, que é o ETF TLT, 4,5% apenas, e cash 4,1%, e fundos imobiliários aqui, o REITs, que é o ETF VNQ, 3%, e o grande perdedor do ano, sim, o Bitcoin, que até o fechamento deste vídeo, que é 25 de dezembro, está caindo ao redor de 5% no ano. O que é a primeira vez que acontece nesse período aqui, desde 2011, em que o ouro sobe e o Bitcoin cai. Em todos os outros anos, ou o Bitcoin caiu e o ouro... Aliás, em todos os outros anos, ou os dois caíram, ou pelo menos o Bitcoin subiu, mesmo que o ouro tenha caído. Agora, pela primeira vez, o ouro sobe bastante, e o Bitcoin caindo. Claro que... Bom, depois eu volto a falar sobre o Bitcoin, não vou me estender agora, mas aqui temos, então, os principais dados, os grandes vencedores e perdedores. E só para destacar alguns mercados acionários, porque, de fato, emergentes internacionais, sim, foi uma valorização muito forte neste ano. O Peru com quase 89%, Colômbia mais de 70%, Chile mais de 60%, México quase 60%, Brasil quase 50%, na Ásia, Coreia do Sul mais de 90%, Hong Kong 38%, China quase 33%, na Europa, Grécia 78%, Espanha também 78%, Itália 56%, Alemanha 36%, Reino Unido 35%, e na África, Oriente Médio, destaque para África do Sul com 78% e Israel com 48%. Então sim, as ações foram vencedoras, especialmente mundo afora, além dos Estados Unidos. O que não significa que o mercado americano também não sofreu uma forte valorização, especialmente as de tecnologia. E vale a gente até usar, eu vou usar mais dois gráficos aqui do Charlie Bilello. Esse aqui é o número de topos históricos do SP500 desde 1929. Pô, vejam como 2025 foi um ano também de muita valorização. Foram 38 topos batidos neste ano. Ano passado tinha sido 57 e neste ano 38. Não é pouca coisa, então o SP500 subindo bastante. E em termos de volatilidade das ações, foi bastante volátil em alguns momentos específicos. Em linhas gerais, não foi mais volátil que 2020, 2021, nem 2022. Mas tivemos ali o mês de abril, o dia da libertação dos americanos, né, o tarifaço do Trump, e aquilo sacudiu bastante. Então isso em termos de grandes classes de ativos, os grandes vencedores. Mas vale falar de moedas, e a gente teve o dólar sendo a principal moeda que se desvalorizou, o dólar index, vou até colocar aqui na tela, dólar index que cai 10% no ano, e então perdendo valor diante do euro, da libra esterlina, franco suíço, iene japonês, então o dólar se enfraqueceu, que é a política velada do governo Trump. Mas comparando com o real brasileiro, então a taxa de câmbio do real, que também performou bem, então o real se valorizou, aqui mostra o dólar em real, o que significa que quando cai é o real se fortalecendo, e agora está praticamente em linha. A taxa de câmbio aqui, o BRL com o dólar index, estão em linha. Então, o real seguiu a perda de valor do dólar mundo afora e por isso o real se fortaleceu. Mas ele estava se fortalecendo mais ainda. Pô, e a gente precisa lembrar que o ano começou com muita volatilidade, né? O real no final do ano passado ultrapassou 6, começou no começo de 25 acima de 6, volatilidade extrema, perda de reservas pelo Banco Central, batemos a taxa de câmbio nominal de 6,31, um desastre completo, mas ao longo do ano veio retraindo e chegou até 5,26, 5,27, e não foi muito tempo, foi agora em novembro, né? Estava aqui, ó, era uma queda de 15% do câmbio e, infelizmente, devolveu tudo aí com a turbulência de fim de ano, com a questão política, que eu vou voltar mais no fim aqui deste vídeo de retrospectiva. E aí, para encerrar a parte aqui de mercados, é preciso falar de juros, porque
O que nós tivemos aqui de juros? Até deixa eu colocar na tela primeiro a taxa de juros do governo americano. Vamos lá, aqui temos o US 10-year, que tivemos bastante volatilidade, mas nenhum movimento muito expressivo. Aqui o Tesouro Americano até se fortaleceu, porque chegou lá em 4,8% no começo do ano, veio caindo, com o tarifaço caiu abaixo de 4%, voltou a subir, depois em outubro volta abaixo de 4% e está encerrando o ano ao redor de 4,13%. Tesouro Americano, Treasury de 10 anos. Por isso até que o TLT, que é o ETF, acabou se valorizando. Em termos de taxa básica de juros, vejamos aqui. Principais bancos centrais do planeta e as suas políticas. Apenas 3 bancos centrais subiram a taxa de juros na última mudança de decisão. O Japão foi o mais recente, subiu para 0,75, Taiwan subiu também, mas foi ainda em março lá de 2024, depois deixou parado, e o Brasil que teve a última alta de juros em junho deste ano. Praticamente todo o mercado está, ou todos os bancos centrais estão em um ciclo de corte ou de manutenção. Os Estados Unidos acabaram de reduzir para 25 pontos base. Aqui temos ali o US com a Fed Funds em 13,75. Então esse é o estado das taxas de juros. Mas antes de passar para o tema Estados Unidos, ainda em juros é importante porque, embora algumas taxas de juros de países soberanos e taxas longas até tenham caído, da China segue caindo, outros países caíram, até do Brasil chegou a cair porque estava muito alta no começo do ano, mas 3 economias muito relevantes, a terceira e a quarta maior do planeta em especial, estão vendo as suas taxas de juros subindo. Primeiro, Japão, a gente já falou sobre o Japão, mas pela primeira vez aqui em mais de 20 anos, o JGB de 10 anos, então Tesouro Japonês de 10 anos, ultrapassando 2%, aqui está 2,05%. A Alemanha também subindo, chegando em 2,9%, começou o ano abaixo de 2,6%, aliás, abaixo de 2,4%. E a França, que está ali acima de 3,56%. Lembrando que desses 3 países selecionados, Japão é o maior endividado do planeta todo, considerando dívida pública e dívida privada. E o segundo mais endividado do planeta não é Reino Unido, não é Estados Unidos, é justamente a França, considerando dívida pública e dívida privada. Mas eu vou fazer outro vídeo sobre esse assunto porque ele é importante. Então este aqui é o nosso resumo de mercados e o que aconteceu, grandes vencedores e grandes perdedores. Agora eu vou falar sobre Estados Unidos. E eu separei aqui os principais tópicos, e muitos dos quais nós cobrimos ao longo deste ano, e relembrando um pouco, né, o que a gente tinha de expectativa, primeiro sobre a própria postura do Trump, e como ele gosta de dominar o espetáculo, o chamado flood the zone, né, inundar a zona, o tempo inteiro na imprensa, tweetando, dando coletiva, entrevista, ele sempre viaja no Air Force One com o repórter, ele sempre dando entrevista, assim, é o tempo inteiro dominando as pautas do noticiário, das redes sociais, é incrível como desde as eleições do ano passado e quando ele assumiu a presidência, nada disso foi diferente. Mas ele tinha algumas grandes metas para este ano e eu diria que nem todas ele conseguiu atingir. Ou se atingiu foi parcialmente e algumas foi até um fracasso, e eu vou separar elas aqui. Primeiro da geopolítica, que esse é o grande nó que ele está tentando desatar. Ele sempre se vende como o candidato e o presidente da paz, força por meio da paz, ou paz por meio da força, né, como é o seu mantra, Peace Through Strength. E ele teve alguns conflitos, alguns até que ele conseguiu intermediar, ou pelo menos diminuir as tensões na África, Índia, Paquistão, Camboja, Tailândia. Mas os 2 principais, Rússia e Ucrânia, e Israel e Hamas na faixa de Gaza, esses 2 que eu diria que ele não teve muito sucesso, em especial no caso da Rússia, e que desde o início eu diria, olha, eu dizia, né,
e tem vários vídeos aqui sobre o assunto. Aí o buraco é muito mais embaixo, e não me parece que o Trump ainda entendeu qual é a do Putin, ou está tentando apaziguá-lo e não sabe a real, ou tem uma falsa percepção do que é a real intenção do Putin. Então, aí, infelizmente, não conseguiu encerrar o conflito. Estamos terminando o ano com um cessar-fogo, em tese, sendo desenhado pelas três partes, Ucrânia, Estados Unidos e Rússia do outro lado, mas eu, infelizmente, não tenho nenhuma boa expectativa de que chegarão a um acordo. Espero estar errado, mas vejo que ainda estão muito distantes. O que a Ucrânia estaria disposta a ceder, e que é muito pouco, especialmente em termos de território, ou quase nada, e a Rússia também, as suas reais ambições, objetivos nesse conflito, porque Putin não quer acabar com esse conflito. Então a geopolítica foi muito difícil. E aí no Oriente Médio, que em princípio conseguiu um cessar-fogo depois de muito tempo, depois de dezenas de milhares de mortos, especialmente no lado palestino, assim, não dá para dizer que a paz lá foi alcançada. Continua, Israel segue atacando, o Hamas também segue vivo, não conseguiram derrotar o Hamas. Então, aí, embora Trump esteja vendendo isso como um êxito, o acordo de paz na faixa de Gaza, na prática não há paz, não está acontecendo paz naquela região. Então ainda é um conflito que se desenrola, e com os riscos de sempre de escalar para o restante da região. E a gente precisa até, eu tinha apontado este assunto, eu vou ter que subir ele aqui na pauta, que tem a ver com geopolítica, porque esse é um dos temas que tem rachado a base de apoio do Trump, especialmente o pessoal MAGA mais devoto, especialmente o pessoal que era muito aliado ao Charlie Kirk, e o pessoal do Turning Point USA, porque desde a morte do Charlie Kirk, mas não apenas com a morte dele, até um pouco antes, a questão de política externa, especialmente a postura do governo Trump, do próprio Trump, com relação a Israel, muitas vezes na avaliação desses apoiadores, colocando os interesses de Israel na frente dos interesses americanos, fez esse pessoal, essa base de apoio, questionar a quem realmente o presidente Trump está servindo, ao povo americano ou ao povo de Israel, em termos de política externa. E isso está sendo um grande racha no Trump, em todo o movimento MAGA neste ano, junto com o problema do Jeffrey Epstein, que aí foi uma grande bola fora do Trump, porque ele concorreu ao longo do ano passado com a campanha levantando a bandeira, a pauta, uma das principais, que ele escancararia, abriria os arquivos do Jeffrey Epstein, e quando assumiu a presidência, mudou da água para o vinho, colocando como documentos sigilosos, ou então dizendo que isso era tudo uma armação do Partido Democrata, que não existia, que era hoax. Mas a pressão foi tanta e ficou tão gritante assim, como eles estavam acobertando o assunto, que ele não conseguiu aguentar mais e teve que ceder, e estão divulgando os arquivos do Epstein, ainda assim a conta-gotas, às vezes com muitas informações suprimidas, e que isso ainda está gerando polêmica, está desgastando a popularidade do Trump, especialmente com a sua base de apoio, e isso, não apenas isso, mas é um dos motivos que fez com que a popularidade dele, a aprovação do governo só caísse neste ano, 2025. A economia é um problema, já vou falar de economia aqui, em termos de popularidade do presidente Trump. E aí, já pensando para 2026, que há as eleições de meio termo, este é um grande risco. O risco de que o governo Trump perca as duas casas, pode perder as duas casas. Uma já é dada como certa, mas é possível que ele perca as duas casas, e seria muito ruim para a sua governabilidade e para a continuação da sua agenda econômica. Então, e eu diria que boa parte desse desgaste começou com este vai e vem, a hesitação de não honrar essas promessas importantes de campanha, como o Jeffrey Epstein, liberar os arquivos do Jeffrey Epstein. Aí, em termos de política econômica, que é foi a fonte de grande turbulência ao longo deste ano, o tarifaço, que
era sem pé nem cabeça, e eu não vou reprisar tudo o que aconteceu naqueles meses, porque foram voláteis demais e fez a gente, até eu, parar várias vezes para fazer vídeos de última hora sobre os anúncios do Trump, mas é preciso entender o seguinte: as tarifas, elas estão sendo usadas como uma ferramenta para reduzir o déficit comercial americano. Este é um objetivo dos Estados Unidos, do presidente Trump, para dissuadir outros países em várias questões, muitas vezes que nem são econômicas, para lidar com a China, que é o principal adversário econômico e geopolítico dos Estados Unidos, e eles seguem utilizando essa que é a principal ferramenta de política econômica interna e externa, porque impacta os demais países também. Só que o tarifaço, a primeira expectativa, até que muitos analistas tinham, e eu não me colocava dentro deste campo, é que o tarifaço seria altamente inflacionário e muito disruptivo. E tinha esse potencial de ser mais disruptivo, especialmente se as tarifas fossem mantidas nos patamares originalmente anunciados, que não tinha como ficar naquilo, seria um absurdo. Mas à medida que elas foram sendo negociadas, muitas foram bastante reduzidas, outras foram eliminadas, ou houve várias exceções também, dependendo da pauta de importação dos Estados Unidos. Então a tarifa efetiva final foi bem mais baixa do que aquilo originalmente anunciado. Então, por esse motivo também, que elas foram menos inflacionárias e menos disruptivas. E pelo motivo também que a tarifa, se for inflacionária, é algo pontual. Não é o combustível inflacionário do Banco Central imprimindo dinheiro ou do governo também gastando e dando cheques para as famílias. Não é esse combustível que aí sim é altamente inflacionário. A tarifa seria algo pontual, um salto de preço de um mês para o outro, mas não constante, aumentos constantes de preço, ou que seria o dinheiro perdendo valor mês após mês. Não é isso que significa as tarifas, talvez muitos analistas tenham errado aí com relação ao tarifaço. Mas esse problema do déficit comercial americano e, do outro lado, o superávit comercial da China, ele permanece. Eu vou depois abordar um pouco isso na parte da China. Esse macro objetivo do Trump de reduzir os profundos desequilíbrios do comércio global, do sistema econômico global, eu diria que ainda não foram conseguidos na plenitude, com tudo que o Trump ainda almeja. Ainda sobre política econômica, mas agora sobre o fiscal, aí que foi a grande decepção, e para mim, em parte, foi uma decepção, mas a probabilidade maior, que no fim todo mundo sabia, eu inclusive eu falei sobre isso, é que o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental lá do Elon Musk, ele não conseguiria realizar todos os cortes que eles estavam anunciando e prevendo. O Musk colocou lá aquela meta, mencionou num palanque lá com Howard Lutnick, a 2 trilhões de dólares que vão cortar do budget americano, do orçamento público federal, que é cerca de 7 trilhões. Jamais, não iam conseguir isso, mas criaram expectativas, criaram e geraram um alarde enorme em torno do Doge, com muitos anúncios, especialmente no comecinho, quando o Doge começou a operar. Todo dia tinha uma notícia de algo descoberto, aí veio o USAID, aquela agência governamental também que interferiu em assuntos domésticos de outros países, inclusive na eleição brasileira de 2022, um grande escândalo, nós fizemos vídeos sobre isso. Mas na prática, o que o Doge se propôs a fazer, que era a sua grande meta, o seu compromisso de reduzir de fato o gasto fiscal, olha, se conseguiu reduzir alguma coisa, as economias são estimadas em 200 bilhões de dólares, altamente questionáveis. Mesmo que tenha sido isso, o resultado final é que outras rubricas do orçamento mais do que compensaram essa redução e, no final das contas, o governo americano acabou gastando mais ainda em 2025, no ano fiscal que acabou em 30 de setembro, e o déficit ainda está perto de 2 trilhões de dólares. Então, fracasso total na contenção do déficit fiscal e, por isso, a dívida pública segue aumentando, já ultrapassou 38 trilhões de dólares. Só mais 2 assuntos para encerrar de Estados Unidos, porque a gente tem, no ano que vem, a mudança do presidente do Fed. Então, Jerome Powell vai sair em maio. Logo devemos ter o anúncio do seu substituto. E
recentemente aqui teve um tweet do Trump, eu nem vou colocar na tela aqui para não se alongar demais, mas ele disse o seguinte, que o presidente do Fed precisa pensar como ele, precisa estar aliado e alinhado ao presidente, aliado ao presidente e alinhado com o presidente Trump, e que ele diz que sim, precisa logo reduzir os juros. O Stephen Myron, que era o grande formulador da cartilha, aquela do guia do usuário para reestruturar o sistema de comércio global, que entrou para o Fed, ele também tem defendido cortes, que diz que se não houver cortes pode entrar em recessão. O Bessent também tem defendido cortes, o Trump também. Então, a grande pressão para o ano que vem vai ser para mais cortes de juros, independente de qual seja o presidente do Fed. Então, veremos isso. E a economia americana ainda está relativamente forte. Embora os dados de outubro sejam também duvidosos, porque teve o shutdown, né, o governo americano ficou paralisado e várias agências não publicaram dados estatísticos, ainda assim a economia cresceu. O dado preliminar do terceiro trimestre é um crescimento de mais de 4%, foi um crescimento forte. O grande motor da atividade econômica nos Estados Unidos, especialmente do lado do investimento, especialmente no primeiro semestre, foi a inteligência artificial. O que eu não vou agora voltar ao assunto de bolha de IA, porque a gente já fez alguns vídeos sobre o assunto, mas é um dos riscos, eu diria, para a continuação da economia americana, que ainda segue robusta, e também das ações americanas, que para mim o risco ainda de ações americanas é maior do que em outros mercados. Então, para mim, esse é um dos temas importantes para o ano que vem. Bolha de IA, PIB americano, possível recessão, e o Fed com a sua política monetária de redução de juros. Muito bem, agora vamos falar de China, então. E aproveitando que falamos de inteligência artificial, a grande notícia que surpreendeu muita gente, vinda da China, e que fez as ações expostas à IA nos Estados Unidos desabarem, foi o anúncio do DeepSeek, pois é, o concorrente ao ChatGPT e aos demais modelos de IA, em vários testes de eficiência, de custo, rapidez, etc., superou em muito as expectativas, fazendo muitos até qualificarem esse momento como o momento Sputnik da inteligência artificial, em que o Ocidente percebeu, opa, a China não está tão para trás na IA, talvez esteja em pé de igualdade ou levemente atrás. Então, a guerra pela dominação de IA, ela está a todo vapor e a China está investindo muito nisso. E esse, sem dúvida, que será um tema ainda para 2026, a guerra pela inteligência artificial. Qual será o bloco vencedor ou quem terá mais avanços nesse campo? E com relação à economia chinesa, primeiro o imobiliário, né? A gente está vendo ainda o setor imobiliário cambaleando. A mais recente foi a China Vanke, que conseguiu na última hora ter o aval dos acionistas ou dos credores para postergar um pagamento de juros de bonds e não configurar um calote oficial, sendo que ela é uma estatal, é apoiada pelo Partido Comunista Chinês. Mas o setor ainda vem aos trancos e barrancos, e quem acabou tomando a dianteira foi o setor de manufatura de tecnologia avançada, carros elétricos em especial, porque o partido acabou investindo muito nesse setor. À medida que o setor imobiliário foi dando sinais de excessos e, portanto, esgotando a capacidade de manter o PIB da China subindo, o partido redirecionou os esforços, os incentivos, subsídios, crédito barato, enfim, para o setor de manufatura, e por isso a China agora é uma potência exportadora ainda maior. É impressionante. E em alguns setores é surreal, em especial carros elétricos, o que inclusive nos fez publicar um vídeo aqui no canal sobre a bolha de carros elétricos chineses, e que até bateu mais de 600 mil visualizações, ficou muito bacana, e que mostra como a China, por meio de uma política industrial de Estado, de fomento, conseguiu criar um ambiente, pelo menos, para o surgimento de empresas muito inovadoras e muito competitivas,
e que estão produzindo produzindo com custo baixo e vendendo com custo mais baixo ainda ao redor do planeta e desovando esse excesso de capacidade produtiva no restante do planeta. O Brasil está sendo um dos beneficiados, os consumidores beneficiados, as montadoras locais não, elas são as prejudicadas, mas esse é o motivo que a gente vê BYD por todas as partes, no Brasil, na América Latina, Uruguai também, enfim, em vários países, e que a China está conseguindo vender bastante desses produtos que são excelentes. Assim, a tecnologia dos carros chineses, os carros elétricos, assim, é algo fantástico e por isso que também ganha mercado. Não é apenas uma questão de preço, é o valor que está entregando, a qualidade dos carros. Mas essa política do partido de fomentar setores e manter a China como uma potência exportadora está perpetuando o brutal superávit comercial chinês, e que respinga no restante dos países, e que não apenas os Estados Unidos se queixa desse superávit, mas cada vez mais países, aqueles que são deficitários, começam a se preocupar. A França, o presidente Macron, já expressou a sua preocupação que não podem mais aguentar e absorver tanta produção chinesa, porque isso está desequilibrando as indústrias locais. Então, essa questão do superávit comercial, esse desequilíbrio mundial, China com superávit muito forte, vários países com déficits muito fortes, isso não tem como ser sustentado por muito tempo. Então, a briga mundial para reverter esse quadro, para resolver esse desequilíbrio econômico, ela vai continuar. Sob a liderança de Trump, sem dúvida alguma, mas com mais países se aliando ao governo americano, porque eles também estão sentindo os efeitos desse superávit exportador chinês. Então esse deve ser um tema ainda em voga em 2026. E aí só mais um assunto que tem a ver com tarifaço, mas tem a ver muito com a política externa chinesa e o que é um êxito do Partido Comunista, a sua preparação, o seu planejamento de longo prazo e como eles conseguiram, de certa maneira, até ganhar do governo americano nesta guerra tarifária. Ainda que a China tenha aceitado um tarifaço, que era o mínimo base lá de 10%, ela conseguiu negociar bastante, apenas esperando e usando as armas que ela conseguiu criar ao longo desses últimos anos, como, por exemplo, o domínio no setor de terras raras, ou nas reservas e no processamento de terras raras. A China tem mais de 70% das reservas mundiais e no processamento é mais de 90%. Então, ela tem um virtual monopólio sobre isso. Só que hoje terras raras são importantes não apenas para a eletrificação da mobilidade, baterias, carros elétricos, mas também para várias outras aplicações de tecnologia avançada, radares, chips, etc. E os Estados Unidos se perceberam que estavam expostos ou vulneráveis a essa dominância chinesa em terras raras. E esse foi um dos motivos que Trump teve que voltar atrás e ceder e negociar. Não é apenas ele colocando lá em 100% as tarifas, não, é porque a China tem armas que ela está usando, está conseguindo alguma concessão. Então, mérito do Partido Comunista em dominar insumos minerais críticos e terras raras, sobretudo. Então é importante, e esse será um tema também, terras raras ainda em 2026. Aí falando agora de Milley, então de China foi isso, vamos falar agora de Milley, que é uma das pautas que a gente cobriu bastante aqui no canal, pela importância que tem pro nosso continente, nosso vizinho, pelo governo de um libertário, alguém que até conheci pessoalmente em Porto Alegre em 2022, cuja visão de economia e principais ideias eu compartilho e por isso apoio e torço pelo seu governo. E agora terminando já o segundo ano, assumiu em 10 de dezembro de 23, houve avanço, sem dúvida alguma, mas o trabalho não acabou. E quando me perguntam, bom, e o Milley aí, tá conseguindo transformar a Argentina? Está, fez muita coisa, especialmente no campo fiscal, que é o pilar inegociável, mas ainda não acabou. Ele ainda tem um trabalho árduo pela frente. E o ano de 2025, ele testou muito
popularidade, o apoio, a sustentação e a governabilidade de Milei agora para os próximos 2 anos até chegar na eleição, que ele deve concorrer à reeleição. E quais foram os grandes eventos na Argentina em termos de política econômica e do governo Milei? Ele manteve a política de superávit fiscal, de pelo menos déficit fiscal zero. Essa é a âncora que ele não negocia, não abre mão de jeito nenhum, e está correto. Mas ele manteve, ao longo desses últimos 2 anos, a sua política cambial de câmbio controlado, e embora tenha finalmente soltado o cepo cambiário, como estava até o início do ano, ele ainda mantém algum regime de controle na taxa de câmbio. Ele, para manter o câmbio mais controlado, ele se viu forçado a conseguir um empréstimo com o FMI, e conseguiu, e foi graças aos avanços na política fiscal, não foi de graça esse empréstimo, mas assumiu mais de 20 bilhões de novos empréstimos com o FMI, em dólares. Isso recompôs ainda mais as reservas, permitiu com que eles soltassem então o câmbio, adotando o novo regime cambial, aquele de banda, em que tinha um teto que começava em 1.400 pesos por dólar e 1.000 pesos de piso para a taxa de câmbio, e que essa banda ia se ampliando a uma taxa de 1% ao mês ao longo do tempo. Só que foi chegando perto das eleições de meio termo na Argentina e a política, a sujeira, a oposição começou a cobrar o seu preço, e não apenas ele fez besteira, ou ele, como eu já falei, ou ele foi corrupto, ou ele foi extremamente descuidado, o que é um deslize inadmissível. Lá no caso da Libra, aquilo custou bastante do capital político dele, a criptomoeda aquela. Mas este ano também vazaram informações e alguns áudios de um dos seus diretores de uma agência que estava acusando a irmã, a Karina Milei, de receber propina e fazer um esquema ali de propina. Então, essas foram acusações graves, e que aí, de cara ali na véspera praticamente das eleições parlamentares, cobrou seu preço e trouxe muita volatilidade. A Bolsa Argentina disparou, melhor, a Bolsa despencou, o câmbio disparou, testando o regime cambial esse de bandas. E aí o momento crítico foi aquela eleição prévia na província de Buenos Aires, em que houve uma derrota contundente. O próprio Milei acusou o golpe e no discurso lá falou: olha, realmente não dá para negar, é uma grande derrota, a gente precisa consertar os nossos erros, temos que melhorar para conseguirmos um bom resultado finalmente na eleição parlamentar nacional. Mas ali foi um sinal amarelo absurdo, e que fez todos tomaram uma posição um pouquinho mais humilde e, ao mesmo tempo, buscarem ajuda, e buscaram. E conseguiram ajuda externa com o presidente Trump e o secretário do Tesouro, o Scott Bessent. O que me leva de volta ao tema de geopolítica com os Estados Unidos, e é um vídeo que eu vou falar mais sobre isso, e até já comentei em vídeos passados, que os americanos claramente estão com uma política externa para a América Latina, ou para a América como um todo, muito clara. É o corolário do Trump para a doutrina Monroe. Eles não querem que potências que não sejam desse hemisfério tenham mais influência na região, nos governos, seja influência econômica, seja influência política. E um governo como o do Milei, aliado do Trump, que compartilha de vários valores. O Trump não é libertário, o Milei é, mas enfim, tem vários valores que eles compartilham. Está no interesse de política externa americana manter esse governo no poder, o do Milei, ajudar este governo. E foi por este motivo que logo depois ali da eleição de Buenos Aires, em que acendeu a luz amarela, o câmbio disparou, a bolsa caiu, o resto do país voltou a subir, não apenas eles conseguiram negociar uma linha de swap de dólares entre o Banco Central americano e o Banco Central da Argentina, como também o Tesouro dos Estados Unidos comprou pesos argentinos, interveio no mercado cambial comprando pesos para segurar a taxa de câmbio. Eu não
lembro disso acontecer em outro momento da história. Para mim foi algo inédito, sem precedentes, mas mostra o compromisso do governo Trump para ajudar um governo aliado a se manter no poder, porque é a segunda maior economia da América Latina e fundamental para a região. Então evitar uma derrota na eleição era o grande objetivo do Milei, e com a ajuda do Trump foi o que eles tentaram e que deu certo. Se foi por causa disso, não tem como a gente dizer, mas que ajudou a estabilizar os mercados, estabilizar o câmbio, estabilizar o risco do país, sem dúvida alguma. E aí finalmente veio a eleição parlamentar e o Milei conseguiu uma vitória expressiva e que devolveu, ou melhor, que concedeu, porque antes ele não tinha, concedeu muito mais governabilidade para o governo de Javier Milei para conseguir agora consolidar as reformas estruturantes, porque esse é o grande desafio. Até então ele vinha atuando muito com base em decreto governamental, ou decreto presidencial, ou aquilo que estava apenas sob a alçada do executivo, mas o que dependia do Congresso, ele tinha muito mais dificuldade de avançar. Então, pautas agora de reformas estruturantes, reforma laboral, abertura da economia, privatizações, tendo mais controle ou mais governabilidade e votos no Congresso, ele vai ter mais sucesso no seu governo. Então foi algo importantíssimo, saiu vitorioso. Milei neste ano começou difícil, no meio do ano estava ali cambaleando. Não subestimem o risco que correu, o perigo que estava o governo Milei, mas conseguiu sair vitorioso na eleição parlamentar, então é muito importante. E termina o ano com um novo regime cambial, ou melhor, com uma mudança no regime cambial de bandas, em que agora, em vez de ele ampliar esta banda de acordo com 1% ao mês, ele vai ampliar a banda de acordo com a inflação mensal. Então, se a inflação foi 2% ao mês, ele amplia a banda em 2%. Minha crítica a isso é que ele continua com muito controle sobre o câmbio e, dada a dívida externa que ele assumiu, o principal objetivo agora é recompor as reservas, aumentar, acumular mais reservas internacionais, porque ele precisa repagar essa dívida. Portanto, eu encerro essa parte aqui, a Argentina, com o comentário de que sim, o trabalho está sendo feito, mas está longe de ter acabado. E passos importantes foram dados, conquistas importantes realizadas neste ano, mas ainda tem muita coisa por fazer, então a Milei seguiremos acompanhando e talvez 2026 seja o ano das reformas e no campo ali estritamente cambial, monetário, o objetivo vai ser acumular reservas para conseguir repagar essa dívida, porque ele precisa repagar pelo menos 20 bilhões novos do FMI que ele assumiu. E se não estou enganado, a dívida total é mais de 40 bilhões de dólares, ou supera 45 bilhões. Muito bem, o que me leva agora ao Bitcoin, que eu não quero me estender tanto, porque já falamos muito sobre o assunto aqui ao longo dos últimos meses, e fizemos uma mesa redonda de retrospectiva também no canal da Orange BTC, junto com o CEO e fundador da Orange, o Guilherme Gomes, e como convidados o Felipe Santana da Paradigma Education e o Caio Letta do Explica Bitcoin. Ficou bem bacana, vou colocar o link aqui também para o pessoal assistir. E aliás, aproveitando, quem já está assistindo aqui há tanto tempo, se puder compartilhar o vídeo, se você está gostando do nosso conteúdo, dessa retrospectiva e o que esperar para 2026, compartilhe, dê o joinha e também se inscreva no canal, ative as notificações, tudo isso ajuda o YouTube a distribuir cada vez mais os nossos vídeos. Muito bem, então sobre o Bitcoin, em termos de preço, claro, foi um ano decepcionante porque foi marcado pelo topo histórico, 126 mil dólares, lá no dia 6 de outubro de 25, mas desde então veio em queda, algumas altas, mais queda, chegou a testar ali quase 80 mil dólares, e que eu estou gravando aqui este vídeo está em, vamos ver aqui neste momento, está agora em 87.900, 88 mil dólares, mas sim, foi uma decepção em termos de preço, porque significa que o Bitcoin está caindo no ano, queda leve, mas ainda assim é uma queda. E embora as notícias tenham sido, olha, as mais positivas possíveis, em termos de regulação, em termos de adoção mundo afora, as Treasury Companies, que no comecinho ali
houve uma mania, uma febre sim, e agora vão restar as que realmente têm algum valor e têm fundamento, e são poucas. Óbvio, na minha opinião, Orne BTC é uma das poucas, por isso que eu entrei no projeto. Quem não sabe, faço o disclaimer, sou investidor e conselheiro da Orne BTC, mas está havendo um saneamento, né, uma limpeza desse setor específico de Treasury Companies também. A regulação no Brasil foi finalmente divulgada pelo Banco Central, e que eu já critiquei em vídeos, não vou reprisar todos os argumentos, mas as minhas críticas foram no sentido de muito mais controle, muito mais intrusão, muita informação sendo coletada e que traz mais perigo para os usuários, para os consumidores, do que proteção, que costuma ser o pretexto. Não, isso é para o bem dos consumidores. Eu discordo e acho que a regulação pecou aí no excesso de regras que trouxe e de exigência de informações a serem reportadas para o Banco Central. Então, aí realmente é complicado. Mas ainda em termos de Bitcoin, até não apenas Bitcoin, mas também mercado cripto, talvez o grande vencedor do mercado neste ano tenham sido as stablecoins, que tiveram já uma regulação específica aprovada, e a única que realmente foi aprovada, o Genius Act, a Digital Clarity Act, que versa sobre regulação de Bitcoin, de criptos em geral, aprovaram na Câmara, foi pro Senado, mas mudou, aí tem que voltar para a Câmara e talvez avance no começo do ano que vem. Mas essa não passou ainda. A Genius Act, que era exclusivamente sobre stablecoins, ela passou e mostrou como o governo americano enxerga nessa tecnologia, nessa inovação financeira, uma grande aliada ao dólar, a dominância do dólar, a difusão do dólar mundo afora, além das suas fronteiras. Então, foi interessante notar como o governo americano abraçou as stablecoins, não apenas para essa dominância, para manutenção da dominância do dólar, mas até como uma demanda extra para financiar a dívida americana, já que as stablecoins de dólar investem suas reservas em títulos ou em ativos líquidos e seguros, e os mais líquidos e seguros são os treasuries americanos. Então, isso foi interessante notar aí no ambiente, na indústria, no setor Bitcoin e criptos como um todo. O que me leva finalmente ao Brasil, para a gente já encerrar esta retrospectiva e falar um pouco do que está por vir no ano que vem, porque começando do finalzinho, talvez, que é o que está na pauta neste momento, que é um escândalo, é um absurdo e mostra o poder que certas instituições e figuras têm no Brasil, porque o caso do Banco Master é assombroso. Felizmente, estamos com uma jornalista do Globo, a Malu Gaspar, que está divulgando muitas notícias em primeira mão, revelando o nível da... Assim, que eu vou dizer? Assim, qualquer república normal, isso já teria levado a impeachment, a demissão, a investigação, é caso de polícia. Mas aqui estamos, e quanto mais os dias passam, mais notícias são vazadas do absurdo que está ocorrendo nesse caso. Então, procurem aí caso Banco Master, Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, a esposa do Moraes, cara, é surreal, né? E ainda sobre o Supremo, e aí falando sobre, junto do Supremo, a Magnitsky, porque foi um evento importante neste ano. A primeira vez que um brasileiro sofreu sanção pela Lei Magnitsky, que foi aprovada pelo governo Trump, contra Alexandre de Moraes, por conta das suas agressões contra os direitos humanos. Esse é o pretexto para aplicar essa lei contra o Alexandre de Moraes, e que fez a relação diplomática entre Estados Unidos e Brasil cair às mínimas. Tivemos também o tarifaço, que finalmente foi retrocedido em grande parte, ou quase tudo, e a Magnitsky também foi removida agora no finalzinho, no começo de dezembro. Mas esse foi um dos grandes temas do ano, e eu diria que, sem dúvida, que o governo Lula teve muita habilidade, no final das contas, em negociar
tanto a remoção da Magnitsky quanto a redução ou remoção das tarifas ou isenção de algumas pautas de exportação. Só que não é apenas a habilidade do governo Lula, não. Até isso pode ter me surpreendido positivamente aí a habilidade que eles tiveram na diplomacia. Em virtude de todas as falas e declarações do Lula, eu imaginei que eles não conseguissem, não tivessem esse êxito, mas tiveram. Agora, a realidade é que os países, os governos, os políticos têm os seus próprios interesses. E o que a gente não sabe ainda é tudo que o governo Trump exigiu, ou tudo que estava em jogo, que fez eles retrocederem e suspenderem tanto as tarifas quanto a Magnitsky. Então, não se enganem, porque, sim, tem interesse do governo Trump no Brasil, é terras raras, é aliviar a pressão do governo e Supremo contra as Big Techs, é reduzir a influência chinesa no nosso país, enfim, tem várias áreas de interesse dos americanos no nosso país, portanto, o que acontece nos bastidores e tudo que foi negociado nessa articulação, nós não sabemos, mas com certeza o governo Trump está de olho no Brasil e para os seus interesses próprios, não é porque ele é aliado do Bolsonaro ou de outras figuras, não, é porque o governo americano tem interesses próprios no Brasil. Mas agora sim, especificamente sobre o Brasil, primeiro no campo fiscal. Assim, arcabouço, essa peça fictícia de controle ou de responsabilidade fiscal, que desde o início foi um grande crítico, que ele despiorou depois que foi aprovado, e que ele evita um desarranjo completo nas contas públicas, mas ainda assim permite o crescimento do gasto, o avanço do déficit público, que voltou a subir, déficit primário, voltou a aparecer neste ano, foi recorde em 2023, tirando a pandemia, a 2024 eles tiraram um pouco o pé no acelerador, voltamos a ter um déficit primário agora, déficit nominal enorme, e por isso a dívida não para de subir. E aí chegamos em 2026, ano eleitoral, e não dá para a gente imaginar pisar no freio no gasto público. Vão seguir gastando, porque agora precisam gastar para garantir uma reeleição. Então não dá para imaginar que a expansão fiscal vai diminuir em 2026. E com isso, o grande foco do governo também ficou, espero que tenha ficado evidente para todo mundo, que o grande foco em termos de política fiscal é arrecadação, é tributo. É aumentar tributo, como foi com o IOF, como foi com a reforma da renda também, que simplesmente tirou de uso o fardo tributário, ou melhor, ele redirecionou a vítima tributária, quem vai pagar mais imposto, mas o grande foco é a arrecadação. O que mostra como o gasto público está avançando tanto, porque mesmo com a arrecadação recorde, mesmo aumentando o imposto, mesmo aumentando a receita tributária, ainda assim voltou a aparecer um déficit primário, antes de pagamento de juros, déficit primário, o que mostra o compromisso com o gasto público. Vão gastar sem parar, não esperaria nada diferente para o ano que vem. E com isso a gente chega à questão da inflação, que ainda está acima da meta. Finalmente o dado de novembro veio abaixo de 4,5%, que é o limite superior da banda de tolerância da inflação, que já é muito elevada, mas ainda agora está dentro da banda de tolerância, mas bem acima da meta, que é 3%. E com isso o Banco Central insistindo na política de aperto monetário de 15%, porque é o mix de política que o Brasil acabou adotando. É acelerador no fiscal e freio no monetário. Esse é o mix. O monetário freia e o fiscal acelera. Vai cair os juros agora em janeiro? As últimas apostas aqui mostram manutenção dos juros para janeiro, talvez em março. Só que a pressão inflacionária pelo fiscal, ela continua. Por isso que o Banco Central tem um trabalho difícil, e aqui eu renovo o meu elogio ao Galípolo e à sua diretoria, pela intransigência no bom sentido de manter autonomia e não ceder a pressões políticas de reduzir os juros antes da hora. Considero 15% elevado? Considero. Mas a mensagem de política técnica, avaliação técnica e de autonomia e assim
de credibilidade para o mercado, isso foi muito importante, então, novamente, parabéns ao Galípolo e sua diretoria. O que também chama atenção em 2025 é que o crédito bancário ainda está crescendo. Então, bancos públicos e privados ainda estão emprestando, e junto com a expansão fiscal, isso tem ajudado a manter a economia brasileira com um bom nível de atividade econômica. Difícil imaginar isso mudar no ano que vem, por essa busca por reeleição, o gasto vai seguir forte, não vejo no ano eleitoral diminuir o estímulo fiscal. Então, o impulso fiscal na atividade econômica e na inflação deve seguir no ano que vem. E aí, só para encerrar mais dois assuntos de Brasil, o Drex, porque foi um dos assuntos que a gente cobriu ao longo deste ano, e também preciso fazer um elogio ao Galípolo, porque ele trouxe, ou ele foi claro para o público sobre a essência do Drex, que felizmente não é o real digital no sentido daquela moeda digital de Banco Central, que seria a versão raiz em que cada cidadão está conectado no Banco Central e tem um aplicativo, essa carteira digital. O Drex não era isso, não é isso, e felizmente eles deixaram claro, o Galípolo deixou claro. Só que o Drex também foi mudando, eles abandonaram, agora que passou a primeira fase de testes do projeto piloto, abandonaram uma arquitetura inspirada em blockchain, a próxima que virá no ano que vem não sabemos ainda, mas não vai ser blockchain. O escopo do projeto também diminuiu, vai ser mais, agora a próxima fase vai ser mais voltada a crédito e gravames, e não como estava ali em negociação de ativos no mercado financeiro. Mas o Drex, felizmente, não é este monstrengo de real digital. Felizmente, e não é ainda. E por isso eu sempre digo que é preciso manter a guarda elevada e não simplesmente acreditar, não, acabou. Tudo bem que o Drex agora não é essa versão do real digital, a CBDC de varejo, né, a CBDC raiz, mas vai saber o que pode acontecer. Por isso eu sigo monitorando para acompanhar se houver alguma mudança no desenho do projeto e que ele possa migrar para esse potencial dispositivo totalitário. Bom, eu vou trazer para vocês, vou acender aqui a luz vermelha, vou soar os alarmes para que todo mundo fique bem atento com o que está acontecendo. Felizmente, por hora, o Drex até está diminuindo seu escopo e é apenas uma arquitetura de reserva bancária tokenizada, então é CBDC de atacado e não a de varejo, que é a mais perigosa para a sociedade. Então, isso sobre o Drex, e agora sim eu vou encerrar com a questão de bolsa e eleições. E eu falo bolsa porque desde o ano passado a gente falava aqui sobre bolsa brasileira, que havia uma grande oportunidade, e acompanhando grandes analistas, gestores, muitos dos quais são meus amigos pessoais, de fato havia uma oportunidade na Bolsa Brasileira e por isso a Bolsa Brasileira em dólares sobe quase 50% em 2025. E pensando para frente, será que a Bolsa segue performando bem? Eu vejo que sim, tem potencial, especialmente se nós tivermos uma alternância de governo. Aí, claro, que a gente precisa falar de eleição, porque esse será o grande tema de 2026 no nosso país. E o jogo ainda está em aberto. Tem muita coisa para rolar. Neste momento em que temos Flávio Bolsonaro como o candidato oficial, deixa eu até colocar aqui o Polymarket, temos aqui Flávio Bolsonaro com 18,7, Tarcísio com 16 e Lula subiu para 50. Então nesse momento, favorito sim é Lula, e a entrada do Flávio acabou embolando bastante porque, ao que tudo indica neste momento, parece que de fato Tarcísio não será candidato. Mas tem tanta coisa para acontecer até lá e que isso vai se decidir, o cenário eleitoral, não a eleição em si, mas o cenário eleitoral, quais serão os candidatos, as chapas, no primeiro trimestre ou mais até abril, até quando o Tarcísio tem que deixar o governo se ele se candidatar à presidência. Então tem muita coisa para acontecer. Neste momento eu diria que eu estou otimista, cauteloso, mas não dá pra gente dizer que o resultado está já terminado e que Lula é o franco favorito e vai ganhar a reeleição. Calma, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, então aguardemos. Mas como sempre, e esta mensagem para encerrar esta retrospectiva, o que esperar para o ano que vem, nunca aposte o futuro
da sua família, do seu patrimônio, do seu negócio, no sucesso do Brasil ou no resultado de uma eleição presidencial. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, o que eu faço, e que é o que vocês deveriam fazer, é se proteger ao máximo, se preparando, se planejando, para depender o mínimo possível do Brasil em termos de investimentos, em termos de negócios, em termos de aposentadoria, em termos de renda, assim, é o máximo possível. Isso vale para o atual governo ou para qualquer governo futuro, porque não se engane também, se ganhar Tarcísio, o Brasil vai para a Suíça? Não vai. Vai evitar uma argentinização, venezuelização, um regime chinês mais autoritário? Sem dúvida. Tende a melhorar, ou tende a despiorar. Mas a gente não vai virar Suíça, então não imaginem que vira o paraíso na Terra se Tarcísio ganhar a eleição, porque isso não vai acontecer. Então, sigam se preparando, sigam aprendendo sobre economia, sobre investimentos, aprendam como se proteger, tomem as devidas precauções agora e não quando o evento já se tornar a realidade lá em outubro ou novembro do ano que vem. Não esperem, não paguem para ver. E sempre que o objetivo é preservação e proteção patrimonial, não dá para ficar tudo no Brasil. Simplesmente não dá. Não significa que eu estou operando o dólar nacional. O dólar vai subir para 7 agora. Não tenho a menor ideia. No curto prazo, não tenho a menor ideia. Se cair, como sempre, aproveita e compra. Quem nunca dolarizou, quem nunca internacionalizou investimentos, tem que fazer isso em algum momento. Então, se prepare, se planeje, estude o máximo que você puder. Como sempre, quem precisar de alguma orientação profissional, eu recomendo a nossa equipe da Liberta Wealth, nossa consultoria independente de investimentos. Vou deixar aqui o código QR na tela e o link na descrição do vídeo, para que a gente possa ajudar você a não apenas na alocação dos seus investimentos, estejam eles em qualquer instituição financeira no Brasil ou no planeta, mas também pensando em planejamento sucessório, planejamento societário, eficiência tributária, para que você tenha todos os riscos mitigados. Esse é o principal objetivo. E quando eu faço esses vídeos aqui, quando eu trago essa retrospectiva e os vídeos no canal, é muito para dar essa ideia de quais são os riscos que você deve ter no seu radar. E se os riscos estão ali e você os identificou, você precisa tomar alguma atitude. Qual é a preparação? Qual é o ativo que você tem que investir? Ou que você tem que diminuir? Como é que você calibra melhor? Diminui a exposição na Bolsa Brasileira? Ou aumenta? Ou em juros? Ou em moeda? Ou tem mais fora do Brasil? Enfim, toda essa organização e esse planejamento que a Liberta Wealth pode ajudar você a realizar com você e com a sua família. E com isso eu encerro então este vídeo de fim de ano, que vai ficar longo sim, mas ele é importante. Então, mais uma vez, espero ter gostado, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e voltamos no próximo. Valeu, obrigado. E se eu não tiver nenhum vídeo até o final do ano, um ótimo Réveillon e uma ótima entrada em 2026, que seja um ótimo ano para você e suas famílias. Valeu, obrigado e até o nosso próximo vídeo.